Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para nossa videoaula. Sejam bem-vindos então, página 6, Reading Time. E aqui no Reading Time nós temos o Background Diversity, ou seja, diversidade de cultura, ou seja, de bagagem que a gente carrega, né, ao longo de nossas vidas. No exercício 1 fala assim: The people listed on page 5 are in politics or in the tech industry. Do you think these areas are diverse? Diverse and why? E aí a pergunta é, as pessoas listadas lá na página 5 são ou político ou da área de indústria de tecnologia. Você acha que essas áreas elas são diversas? Sim, elas são diversas. Porém, tudo que a gente, até mesmo dentro de casa, a gente está envolvido com política. Porque nada mais é do que você gerir o ambiente onde você está, ditar algumas regras que precisam ser seguidas, porque senão fica algo de anarquista, seria essa, né? Algo que não tem regime nenhum, algo que não tem liderança nenhuma, algo que não tem controle, fica aquela bagunça. Então, tudo, até mesmo dentro de casa, tem essa parte aí envolvida com política. Então, sim, e elas são áreas diversas, né? Por mais que você fale em tecnologia, fale em política, mas uma completa a outra, como qualquer outra área que vem depois. Na 2 fala assim, ó, leia o seguinte artigo sobre algumas personalidades mundiais relacionadas na indústria de tecnologia e o que elas estão fazendo com os adolescentes. Eles têm experiências similares? Essas experiências estão disponíveis para todos? Vamos ler então. Primeiro aqui falando sobre o Bill Gates, né? Então vamos lá. O que o que, né, as pessoas de sucesso extremo estão fazendo com os adolescentes? Vamos lá. Bill Gates estava se apaixonando por computadores. Na verdade, fall in love é se apaixonar, né? Mas como está usando o verbo was ali antes, já dá esse sentido de estava. O fundador da Microsoft passou a adolescência estudando na prestigiosa escola preparatória de Lakeside, em Seattle. Enquanto estava lá, Gates descobriu seu amor por computadores, escrevendo um código de computador para uma versão de jogo da velha. E essa é a parte então do Bill Gates. Aqui embaixo é o Mark Zuckerberg. Estava escrevendo programas de computador. Codificar foi um dos primeiros hobbies de Zuckerberg, o fundador do Facebook. Criou um programa de mensagem para o consultório odontológico de seu pai quando tinha 12 anos. Em seus primeiros anos em Harvard, Zuckerberg estava executando o Facebook em seu dormitório. Ele desistiu após seu segundo ano para dedicar seu tempo à plataforma de mídia social. E por fim, o Elon Musk estava fazendo seus próprios videogames, né? O diretor da Tesla, né, e da SpaceX comprou seu primeiro computador quando ele tinha 10 anos. 2 anos depois, ele escreveu um código para o videogame espacial chamado Blaster. O código não saiu do lugar até esse ano, quando um engenheiro de software do Google o transformou em um videogame jogável. Então essas são as informações. Agora aqui embaixo eu vou colocar para vocês o vocabulário. Bom, então tá aí, pessoal, coloquei aqui, né, no Lookup para vocês o vocabulário. Então ficou código de computador ou então programação. Dropped out, abandonou a escola ou universidade. O Message Program, programa de mensagem. Prep School, é uma escola preparatória para a universidade, geralmente ela é particular. Sophomore Year, é o segundo ano de estudo. E Tic-Tac-Toe, jogo da velha. Então essas são as informações que vocês têm que colocar aí para entender um pouco mais o texto. Bom, agora, baseado no artigo, vocês irão responder: quem comprou
um computador com 10 anos? Quem estudou numa escola de prestígio? Quem foi ajudado por um engenheiro? E quem deixou a universidade? Nome das pessoas. Aqui embaixo, vocês irão completar a sentença com as palavras lá do artigo. Então, vocês vão ler, Bill Gates, Mark Zuckerberg e Elon Musk were all writing program. O que eles escreviam de programa até os 10 anos, por exemplo? Então, vocês irão pegar informações lá do texto. Agora aqui está falando assim, você sabe, ou você sabia, né? Muitos técnicos de empresa, eles são masculinos. Mas você sabia que o primeiro programador da história, na verdade, foi uma mulher? Então tá aqui falando sobre ela, Ada Lovelace, tá? Sobre ela ser uma primeira programadora. Com isso, a gente chega aqui no Past Continuous, tá? No Past Continuous, as primeiras informações eu vou colocar para vocês aqui, para ficar bem mais tranquilo de entender. Tá falando assim, volta lá o artigo na página 6 e completa a sentença com o sujeito correto. Então, what extremely, e aí falta isso aqui, successful people were doing as teenagers. Quais pessoas de extremo sucesso, o que as pessoas de extremo sucesso estavam fazendo com os adolescentes. Depois aqui, Bill Gates will fall in love with computer. E por fim aqui é o Mark Zuckerberg was write computer program. Então essas são as informações que vocês precisam colocar aqui, tá? De acordo com o texto, para que vocês entendam que nós estamos trabalhando com essas frases aqui, o past continuous. Como que eu uso o past continuous? Eu utilizo o verbo to be no passado e existem duas formas para ele, é o were e é o was ou were. Quando que eu uso o was? Para I, he, she e it, isso vocês já sabem. Quando que eu uso o were? Para you, we e o they. Também vocês já sabem. Aqui, como estou falando de pessoas, são elas, they, então they were. Aqui, como eu estou falando do Bill Gates, que é he was. Mark também é he was. Tá? Então é nesse sentido. Agora aqui no 2 fala assim, escolha a melhor opção que completa a análise. Então, a sentença na atividade 1, as sentenças, na atividade 1, são sobre situações no passado ou no presente. Olha, acabei de falar, se está usando was, então vocês grifem aí ou circulem que as situações elas são no passado. E elas descrevem ações em progresso ou eventos simples do passado. Elas descrevem ações em progresso. Ele estava escrevendo programas de computador, ele estava se apaixonando por computadores, o que eles estavam fazendo com os adolescentes, então, quando adolescentes. Então, aqui vai ser action in progress, então circulem essa daqui. Agora aqui no 3 está falando assim, durante um período de tempo no passado, a adolescência dele, Elon Musk was making his own video game. O Elon Musk estava fazendo seu próprio videogame. Então, olha aqui, passado, aí vem aqui a adolescência de Elon Musk e vem aqui para o presente. Essa parte aqui, teve um progresso do passado até aqui, que também era passado. Então, he was making his own video games. Então, ele estava fazendo seus próprios videogames. Então aqui, nesse caso aqui, eu coloco uma atividade que teve progresso no passado, por isso que é passado contínuo. Bom, agora que vocês entenderam que o passado contínuo já aconteceu lá no passado, mas teve um progresso, por exemplo, noite passada é passado. I was watching TV. Eu estava assistindo TV. Então demorou um tempo para a ação acabar. Por isso que ela estava em progresso. Eu gravei aula ontem à tarde. Last afternoon. Na última tarde. I was
recording a video game. Eu estava gravando a video class. Então eu estava gravando vídeo aula. Sinal que eu comecei e teve um progresso. Por isso que é passado contínuo. Com isso, vocês irão, nós usamos o passado contínuo para falar sobre coisas que aconteceram num ponto específico no passado ou para falar sobre coisas que demoraram algum tempo no passado. B. Nós fazemos as sentenças afirmativas no passado contínuo com sujeito, verbo be, o verbo com ing, ou sujeito, did, verbo com ing. Agora é com vocês. A C. Para fazer as sentenças negativas no passado contínuo, nós usamos sujeito, o verbo be com o not, mais o verbo com ing, ou sujeito, did, mais o not, o verbo com ing. Então anotem aí. Na 4, você já sabe como fazer questões com o presente contínuo. Muito bem, que é usar o verbo am, is ou are. Você pode escolher a questão correta no passado contínuo? Agora sim. Então, já que você sabe fazer o presente contínuo, o passado é a mesma regra. A única coisa que muda é que o verbo to be vai estar no passado. E ele vem antes do sujeito. Qual dessas três, então, aqui é a questão correta? Is Bill Gates making his own video game? Was Bill Gates making his own video games? Or did Bill Gates make his own video games? Então, escolha aí qual é a opção correta. Aí de você, ali em cima falava tudo sobre regras gramaticais. Agora que você entendeu, você irá preencher os espaços em branco aqui, utilizando o past continuous. Lembrando que o play você vai usar 2 vezes. Então na primeira tá assim, ó, Jordan Romero, Mountain Everest. Como eu estou falando do Monte Everest, eu vou usar o climb, que é escalar. Então eu vou, ó, Jordan Romero, não é um sujeito só, não é o he? He was climb, escalar, com ing porque teve uma continuidade, um progresso. Então fica bem assim, ó. Jordan Romero was climb Mount Everest. Jordan Romero estava escalando o Monte Everest. É assim que você irá fazer para os demais, lembrando que o play você vai fazer 2 vezes. Exercício 2, escolha a opção correta para completar aí a sentença. When Matthew was a teenager, he was studying at university or he not? Aqui, ó, já vou falar para você. He not tá errado, porque quando eu uso aqui, ó, o studying, eu preciso ter o verbo to be aqui antes. Eu não uso o not sem um auxiliar antes. Então a resposta correta é a primeira. When Matthew was a teenager, he was studying at university. Assim que vocês irão fazer nos demais. O 3, complete as sentenças no passado contínuo com o verbo entre parênteses. Agora eu tenho o verbo entre parênteses, presta atenção. Tem o not aqui, finish, que então a sentença é negativa. Aqui ó, tem o model, então a sentença é afirmativa. Ela vai ser negativa quando tiver o not. Então, como que fica a primeira aqui? Ó? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg não é he? Então, vai ser he was not. He was not. E qual é o complemento da sentença? É o finish, com ing. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para caber. Então, ó, he was not finishing high school when he created Facebook. Mark Zuckerberg não estava terminando o ensino médio quando ele criou o Facebook. Então, é isso que vocês irão fazer aqui nesse exercício 3 da página 9. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.